Fala galerinha, beleza? Professor Jefferson aqui. Hoje o nosso assunto é racionalização de denominadores. Palavrinha difícil de falar, mas exercício facinho de fazer. O que é a racionalização de um denominador? Denominador, parte de baixo da fração. Racionalizar é pegar um número irracional, que no caso raiz de 3 é um número irracional, e transformá-lo em um número racional. Como a gente vai fazer isso? Vamos relembrar uma propriedade aqui da fração. Pegar essa fração meio. Se eu multiplicar esse daqui de cima por 2 e o de baixo por 2, vai resultar nessa fração, que é equivalente a essa. 2/4 é equivalente a meio. Se eu multiplicar o de cima por 3, o numerador por 3 e o denominador por 3, vai resultar nessa fração, que é equivalente a essa aqui, ou por 3, né, por 4, por 3. Multipliquei o numerador por 3, multipliquei o denominador por 3, me resultou essa fração. Vou fazer mais um aqui, ó. Se eu multiplicar por 5 e o denominador por 5 também, isso aqui vai dar 5 décimos. Ou seja, se eu multiplicar um numerador por um número e o denominador pelo mesmo número, eu vou achar uma fração equivalente. Isso aqui é igual a isso, é igual a isso, é igual a isso. Tá? E aí, para que relembrar isso? Para a gente aprender a fazer essa racionalização do denominador. Quando há um denominador aqui irracional, simples desse jeito, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, desculpa, não é igual. Eu vou multiplicar essa fração por esse número irracional que a gente tem aqui, ó. Então, de baixo eu vou multiplicar por raiz de 3, raiz quadrada de 3, e o de cima também vou multiplicar por raiz quadrada de 3, que nem eu fiz ali no exemplo, né? Multiplicar pelo mesmo número, o de baixo por um número, o de cima pelo mesmo número. Multiplicando 2 por raiz de 3, vai dar 2 raiz de 3. Se eu multiplicar raiz de 3 por raiz de 3, vai dar a raiz quadrada de 3 ao quadrado. E aí a gente lembra propriedades da potenciação, ou a gente transforma esse 3 em 9, raiz quadrada de 9 é 3, ou a gente simplesmente, ó, aqui é uma raiz quadrada de um número ao quadrado, eu apenas retiro esse número da raiz. Ou posso transformar esse 3 ao quadrado em 9 também e resolver a raiz quadrada de 9, que é 3. Beleza? Acabou. Aqui, ó, tá um número racional na parte de baixo da fração. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 7. Vou pegar um outro pincel aqui. Sobre raiz quadrada, sobre 3, raiz quadrada de 5. O 3 é um número racional, só que a raiz quadrada de 5 é um número irracional. Aí o que eu vou fazer então? Vou multiplicar pelo número irracional, embaixo e em cima. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 5, vezes raiz quadrada de 5. 3 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Vai dar 3 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Isso aqui, ó, propriedades da radiciação. Raiz quadrada de 7 vezes raiz quadrada de 5 é igual a raiz quadrada de 7 vezes 5. E mesma coisa aqui, ó. 3 raiz quadrada de 5 vezes 5, que vai dar 5 ao quadrado. 3 raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Vai dar 3 raiz quadrada de 5 vezes 5, que é 5 ao quadrado. Aqui, então, ó, raiz quadrada de 35 sobre 3 vezes 5. Tirando ele da raiz. 5 ao quadrado dá 25. Raiz quadrada de 25, 5. Então, aqui, ó, a resposta é raiz quadrada de 35 sobre 15. Beleza? Certinho? Vamos fazer mais exemplo aqui. Mais duas situações aqui, gente.
Aqui, ó, lá a gente tinha uma raiz apenas, depois um número racional multiplicando a raiz, e agora uma raiz quadrada, que é um número irracional, raiz quadrada de 5, somando com 1. Nesse caso aqui, ó, nós vamos multiplicar pela operação inversa. Aqui, como está somando, a gente vai multiplicar por isso daqui, ó, sim, raiz de 5 menos 1, tá? Raiz quadrada de 5 menos 1. Beleza? E se fosse subtração aqui, a gente ia multiplicar pela soma, pela operação inversa. Aqui vai dar 7 vezes raiz quadrada de 5 menos 1 sobre raiz quadrada de 5 mais 1 vezes, ó, raiz quadrada de 5 mais 1 vezes raiz quadrada de 5 menos 1. Isso aqui vai dar, ó, 7 raiz quadrada de 5 menos 7, certo? Fazendo chuveirinho aqui distributivo. E aqui a gente vai ter que fazer a distributiva também, tá? Eu sugiro que vocês façam esse passo a passo, mas no final vai dar isso daqui, ó. Raiz quadrada de 5 ao quadrado menos 1 ao quadrado. E aqui vai dar 7 raiz quadrada de 5 menos 7 sobre 5 ao quadrado é 5 menos 1. Aqui então o resultado é 7 raiz quadrada de 5 menos 7 sobre 4. Façam esse passo a passo aqui, tá, gente? Multiplica esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Que aí vocês vão ver que vai chegar nisso aqui, tá? Não vou ficar fazendo a conta porque é coisa de aula passada já. E aí a gente vai perder muito tempo no vídeo. Aqui mesma coisa, ó, uma subtração, eu vou multiplicar pela soma então. Ó. Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11. E aqui mesma coisa, ó. Raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11. Tá certo? Aí 6 vezes raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 8 menos raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11. Aqui vai dar 6 raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11. Fazendo também essa distributiva aqui, a gente vai chegar na raiz quadrada de 8 ao quadrado menos raiz quadrada de 11 ao quadrado, que vai ser 6 raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11 sobre raiz quadrada de 8 ao quadrado é 8, raiz quadrada de 11 ao quadrado é 11. Aqui vai ser 6 raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11 sobre menos 3. A gente consegue dividir 6 por menos 3, então vai dar menos 2 raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 11. Beleza? Isso aqui já resolveu. Se quiser fazer distributiva também, não vai estar errado, tá? Menos 2 raiz quadrada de 8 menos 2 raiz quadrada de 11. Tá certo também. Isso aqui tá certo, isso aqui tá certo. Belezinha? Vou fazer um último exemplo aqui agora. Gente, pegamos vários exemplos com raiz quadrada aí. E agora tem uma situação aqui de uma raiz quinta de 7 ao quadrado. Como a gente vai fazer isso aqui? Olha, propriedades da radiciação. Se eu tiver o radical, se eu tiver o radicando elevado a um número igual
ao índice da minha raiz, eu simplesmente extraio ele da raiz. Lembra lá o 5 ao quadrado? Raiz quadrada de 5 ao quadrado, eu extraio 5 da raiz? Isso serve para qualquer tipo de raiz. Aqui, ó, então o que eu vou fazer? Ó? Eu vou multiplicar ó, por uma raiz quinta, que eu só vou poder multiplicar com o mesmo índice, né, por raiz com o mesmo índice. Porém, o que isso aqui falta para ficar 7 elevado à quinta? Falta 3, certo? 7 ao quadrado para chegar a 5, falta 3, ó. Então eu vou fazer isso. Olha, vou multiplicar por raiz quinta de 7 ao cubo. Aqui vai ficar 21 vezes raiz quinta de 7 ao cubo. E aqui, ó, raiz quinta vezes raiz quinta, então eu posso fazer uma raiz só. Aqui é a raiz quinta, aqui é a raiz quinta, então uma raiz só. De 7 ao quadrado vezes 7 ao cubo, tá? E aqui, ó, multiplicação. Bases iguais, eu mantenho a base e somos expoentes. Raiz quinta de 7 ao cubo. Aqui, então, ó, mantenho a base e somos expoentes. 2 mais 3, 5. Raiz quinta de 7 a quinta é só retirar o 7 da raiz, então. Então aqui vai ficar 21 raiz quinta de 7 ao cubo sobre 7. Tá? Consigo fazer essa divisão. 21 dividido por 7 dá 3. Vai ser 3 raiz quinta de 7 ao cubo. Certinho? Gente, eu ensinei a fazer a racionalização e não fiquei pegando muito nas propriedades de radiciação. Vou deixar o link, tá, de propriedades de radiciação. Para quem tiver dúvida, dá uma olhadinha. Eu fiz um vídeo falando só sobre isso, cada uma dessas propriedades que eu usei nos exemplos aqui, que a gente precisa saber, senão a gente não vai conseguir resolver, racionalizar os denominadores. Primeiro é a base lá de propriedades de radiciação. Deem uma olhada lá. Vamos estudar, tá? Bom estudo para vocês. Pega firme aí. Abraço, até a próxima aula.